Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre reciclagem espiritual, um tema tão didático que o Senhor me permitiu trazer para vocês aqui hoje. E esse tema é sobre Romanos 12, versículo 1 e 2, ao qual o Senhor tem me submergido mesmo esses últimos dias em Romanos 12, 1 e 2. E o Senhor, Ele permitiu eu trazer para vocês aqui, mas de uma forma bem simples, clara, objetiva, didática, que trazendo para vocês em forma de uma linguagem que nós conhecemos mais, que é a reciclagem espiritual. A reciclagem espiritual que eu quero trazer para vocês, primeiramente nós precisamos entender o que é a palavra reciclar, né? Reciclagem, o que significa? A reciclagem é uma transformação. A reciclagem é uma transformação em que um material, algo é submetido a uma transformação. Essa transformação que ele é submetido vai trabalhar na matéria dele para que ele possa voltar ao seu estado original, à sua matéria original, para que a partir desse estado original que ele foi submetido a um processo, né? E esse processo vai fazer com que ele volte ao seu estado original, e nesse estado original ele vai ser moldado aquilo que precisa para ser um produto, para ser reutilizado, né? Para ser reutilizado em outro formato, ou às vezes no mesmo formato de anteriormente. Como assim? Vou trazer para vocês. Imagina uma latinha de refrigerante, uma latinha pequena de refrigerante, que é feita de alumínio, né? A latinha de refrigerante, quando nós bebemos o refrigerante e descartamos a latinha, aquela latinha, quando ela se submete, ela é submetida a um processo de reciclagem, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar por um processo de reciclagem, e nesse processo de reciclagem, ela vai voltar ao seu estado original, à sua matéria-prima. Qual? O alumínio, né? Ela vai ser produzida, ela vai ser derretida, vai ser voltada à fábrica, para ela ir lá na fábrica, como ela vai voltar à sua matéria original, ela vai ser moldada. Moldada ao quê? Ou ela vai voltar a ser uma nova latinha de refrigerante, ou ela vai ser uma porta, mas ela vai ser produzida algo através daquela reciclagem, né? Isso assim é todos os produtos que recicla ele. Todos os produtos que recicla ele vai ser submetido a um estado agora onde vai ser passar por uma produção. E nessa produção, e nesse processo de produção, ele vai voltar ao estado original dele para que ele possa ser reutilizado. Tudo bem? Então, o que é reciclagem? É um processo que vai passar vai ser uma transformação, né? Reciclagem é transformação. E o que significa reciclagem espiritual? Reciclagem espiritual é que nós, todas as pessoas que decidem seguir Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, eles precisam se submeter, ser submetidos a esse processo de reciclagem. Esse processo de reciclagem, Paulo trata bem claramente em Romanos 12, versículo 1 e 2, de forma prática, ele traz para nós, né? Como que acontece isso? Tudo isso, para nós nos submetermos a esse processo, né, a esse processo de reciclagem, a nossa fé, a nossa confiança, ela precisa estar em quem? Ela precisa estar em Deus, em Jesus Cristo. Se a nossa fé, a nossa confiança não tiver em Jesus Cristo, não tem como nós nos submetermos, né, de nós sermos submetidos a esse processo, nesse processo de reciclagem espiritual, ou seja, de transformação. Não tem como, né? Então nós precisamos primeiro do quê? A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Então, primeiramente, Deus, ele se revela para nós na nossa necessidade. E assim nós vamos começar, né, um processo de fé nele, de confiança na pessoa dele, para que nós possamos, porque a nossa fé, ela faz o que com nós? A nossa fé em Jesus Cristo nos transforma. A nossa fé, a nossa confiança nele nos submete a um processo de reciclagem espiritual, ou seja, um processo de transformação. Mas existem alguns equívocos que nós precisamos tratar aqui. Porque imagina essa latinha de refrigerante, ela pode tanto ser reciclada, quanto ela pode ser reutilizada, sem passar pelo processo de reciclagem, né? Sem passar por um processo de reciclagem, ela já é ali reutilizada. Como, por exemplo, eu acabei de tomar um refrigerante, eu estou com a latinha de refrigerante. E nessa latinha de refrigerante, ou eu vou submeter essa latinha a um processo de reciclagem, e esse processo é um processo que ele vai transformar essa latinha, né? Ele vai passar por um processo muito intenso de fogo, de derretimento, para voltar à matéria-prima original, alumínio derretido, e assim ser moldado. Mas, quando eu passo, aqui está escrito aqui, eu quero dizer para vocês, quando eu passo por um processo de reutilização, que acontece aqui em Romanos, um processo de reutilização, aqui em Romanos diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Ou seja, aqui está falando
nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós, né, o cristão, aquele que creu, aquele que decide seguir Jesus Cristo. Lembra da latinha? Ou eu vou reciclar ela, ou eu vou reutilizar ela? Há um equívoco aqui, porque muitas vezes nós estamos aqui no mundo, né, nós estamos no mundo, vivendo uma vida no mundo, e essa vida no mundo, nós às vezes, nós somos descartados ali, para nós não serve aquele mundo mais, então nós vamos para dentro de uma igreja, nós vamos para dentro de uma igreja sem passar por um processo de conversão genuína, né, e se eu não passar por esse processo de conversão genuína, o que vai acontecer com essa latinha? Ela não passou por um processo de reciclagem, ela passou por um processo de reutilização. Ou seja, eu passo a ir para a igreja sem me submeter a um processo de reciclagem. Eu passo a estar ali dentro da igreja como uma latinha mesmo. O meu estado original de quê? Meu estado original de pecador. Minha condição original de pecador. Sem ser transformado, sem passar por um processo de transformação. E não é isso que Deus quer pra nós. Nós não podemos apenas ser reutilizados. Ou seja, saímos do mundo e como nós vivíamos na prática do pecado consciente ali. Então nós vamos pra igreja, chega lá na igreja, eu vou servir de alguma forma. E nesse serviço ali, eu vou servir para que eu possa ser reutilizado. Mas eu continuo sendo aquela latinha de refrigerante. Apenas agora eu vou mudar a função. Antes eu estava ali com a bebida dentro, né? Agora não, agora eu estou ali sem a bebida dentro, mas agora eu estou sendo ali usado como um porta-lápis, né? Como um enfeite na prateleira. Eu estou sendo usado de alguma forma ali, naquele ambiente. Ou seja, eu fui reutilizado. Sem ser submetido a uma transformação, sem ser submetido a um processo de transformação, ou seja, sem ser submetido a um processo de reciclagem. Entendeu? Então, existe esses dois tipos. Reciclagem, eu passei por um processo de reciclagem, transformação espiritual. Ou eu não passei, eu estou apenas saí do mundo, entrei dentro da igreja, estou ali parado ali com a minha mesma natureza, sem ser transformado, sem estar buscando, sem estar me submetendo a um processo de transformação pelo Espírito Santo, sem estar ali com a minha fé, com a minha confiança em Deus. E o que o Senhor ele quer? O Senhor ele quer que nós submetemos a um processo de transformação. Ou seja, ele quer que nós nos submetemos a um processo de reciclagem. Como isso vai se submeter? Aqui em Romanos, como eu li para vocês anteriormente agora, ele fala assim, ó, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O sacrifício vivo aqui, como é um sacrifício vivo, né? O sacrifício vivo aqui é um altar. A minha vida, ela deve ser um altar a Deus. Ela deve ser um altar, ou seja, eu sirvo a Deus, eu vivo para Deus. Eu sou separado para o uso, para a harmonia, para estar em harmonia, em comunhão com a presença de Deus, em comunhão com Deus. Então, eu estou me submetendo, a minha vida, ela está o quê? Ela é um altar para Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele passa a vir morar dentro daquele cristão, que ele foi transformado. Por quê? Porque a vida dele é um altar a Deus. E se é um altar a Deus, eu passo a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então agora eu não vou fazer mais aquilo que antes eu fazia, né? Eu não vou ser aquilo que antes, eu não vou pensar como eu pensava antes, de acordo com a cultura do meu mundo. Eu não vou pensar mais como a maioria, eu não vou agir mais como a maioria. Agora eu preciso me submeter a um processo de reciclagem. E nesse processo de reciclagem, eu preciso voltar à minha matéria-prima, ao meu original, aquilo que Deus criou nós para sermos. Aquilo que Deus criou nós para sermos, que é o quê? Andarmos na presença dele, em harmonia, servindo ele, submetendo em obediência à vontade dele. Porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Deus, lá no Jardim do Éden, Deus deu tudo que Adão e Eva precisavam. Tudo. Eles não faltava nada. Não faltava nada. Eles tinham tudo que eles precisavam. E assim, quando nós estamos em Deus, a confiança nossa está em Deus vai preparar para nós, ele vai dar para nós tudo aquilo que nós precisamos para a nossa fé estar avivada nele, para nós andarmos com ele, para nós termos comunhão com ele. Mas nós precisamos nos passar por esse processo de transformação. E esse processo de transformação é por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, não é conquistado por mérito, não é conquistado por obras, não é conquistado pela força do meu braço, é conquistado como Cristo, Jesus Cristo conquistou para nós essa transformação, essa reconciliação com Deus, essa paz com Deus. Ele conquistou para nós isso. Então, se ele conquistou para nós, nós só precisamos o quê? Nos submeter a esse processo de reciclagem espiritual,
onde o Senhor vai reciclar nós para que nós sejamos voltados ao nosso projeto original, né? A nossa forma original, para que assim nós possamos ser amoldados a quem? Amoldados à verdadeira natureza que Deus planejou para nós. Aqui ele fala assim, ó: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu vou ser transformada, não posso ser amoldada agora ao sistema desse mundo. Por isso que eu preciso passar por um processo de reciclagem. Por quê? Porque eu não posso ter a forma que o mundo do mundo. Eu não posso ter a forma dos influencers. Eu não posso ter a forma da cultura deste mundo. Eu não posso me amoldar a esse sistema. Eu preciso passar por um processo de reciclagem, onde eu vou ser derretido, eu vou ser esmagado, espiritualmente falando. Eu vou passar por um processo onde eu vou rejeitar as minhas vontades corrompidas, onde eu vou renunciar aquilo que me afasta de Deus, por amor a Deus, porque Ele me amou primeiro. Eu vou me submeter ao processo de transformação dele. E assim, nesse processo eu vou passar de esmagamento, né? Onde o Espírito Santo ele vai humilhar o meu ego, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência, onde eu tô cheio de mim mesma. Ele vai fazer o quê? Ele vai nós vamos passar por um processo de esvaziamento, né, do nosso ego, de tudo aquilo que nos corrompe, para que nós possamos agora ser transformados com a renovação da nossa mente. Ou seja, a nossa mente agora ela vai ser reciclada, ou seja, vai sair tudo aquilo toda impureza, tudo aquilo que não faz parte do original que Deus criou para mim, vai sair tudo aquela impureza, tudo aqueles requisitos, tudo vai sair. E agora vai ficar o quê? Eu vou começar a ser transformada pela renovação da minha mente. E qual vai ser a transformação? A palavra de Deus passa a ser o quê? Eu vou passar a pensar agora com a palavra de Deus. Os meus pensamentos vão ser a palavra de Deus. Os meus pensamentos não vão ser aquilo que eu acredito de mim mesmo de forma corrompida, aquilo que o mundo diz sobre mim de forma corrompida. Agora vai ser o que Deus diz na palavra dele. Então as mentiras do diabo vai ser destruída, as impurezas, as imundícias, tudo isso vai ser o quê? Tirado de mim. Da mesma forma que essa latinha, quando ela passa por um processo de reciclagem, para ela ir para a matéria-prima mesmo, que é o alumínio, todas as impurezas do alumínio vai ter que sair. As impurezas do alumínio tem que sair para ela voltar ao seu estado original, que é o quê? Alumínio. E a partir desse estado original, que é o alumínio, a latinha passa a virar o quê? O seu estado original, que é o alumínio, as impurezas precisam sair dele, precisa sair tudo para ficar só o quê? O alumínio. Quando está só o alumínio, agora ele vai ser moldado a um objeto, a uma matéria. Aí vai ser formada uma janela, uma porta, outra latinha, não, independente aquilo que o mercado precisa, né? Vai ser moldado agora aquele alumínio num molde específico. Da mesma forma nós precisamos voltar ao nosso estado original para agora nós sermos transformados, né? Moldados a quem? Aquilo que Deus criou nós para sermos. Aquilo que Deus criou nós para sermos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus para nós são bons, são perfeitos, são agradáveis. E quando nós nos submetemos a esse processo de transformação, a toda impureza nossa tem que sair. Ela vai ter que sair de alguma forma ou de outra. Então o Senhor, os processos da nossa vida vai ser assim, vai ser para tirar nossas impurezas, vai ser para nos limpar, para nós voltarmos ao nosso estado original. E nesse estado original nós vamos sendo transformados aquilo que o Senhor criou nós para sermos. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 1 de Efésios, fala assim que Deus, ele criou nós, capítulo 1, versículo 4. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Aqui nós podemos ver o Senhor nos chamou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, para nós andarmos na presença dele. Quando Deus fez Adão e Eva e colocou lá no jardim, Deus colocou o jardim, era cheio de árvores, né? E lá em Gênesis fala duas árvores específicas, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ou seja, Deus falou para não comer só de uma árvore, que era qual? Do conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore era o quê? A árvore da vida. Deus não proibiu a árvore da vida. Ou seja, o que que Deus trouxe para nós? O que Deus ele deu de presente para Adão e para Eva? Que é depois da sua descendência, a árvore da vida. Ou seja, eles poderiam comer da árvore da vida. Ou seja, eles teriam vida e vida em abundância. Eles teriam vida. Ou seja, eles não iam só buscar sobreviver no Jardim do Éden,
Não, eles iam ter vida e vida em abundância, porque eles poderiam comer da árvore da vida. Mas em vez de comer da árvore da vida, eles decidiram. Por isso que a decisão nossa sem Deus, contrária a Deus, ela é mal, ela é perversa. Porque eles decidiram comer o que? Eles foram tentados e caíram na tentação de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o mal que o homem sempre tenta cair. Ele sempre pensa, ele acha que ele sabe o que ele pode, ele acha que ele sabe o que ele precisa. E aí deixa de confiar naquilo que Deus disse. Deus disse, não coma, então eles deveriam ter obedecido. Assim somos nós. Nós temos essa inclinação de queremos andarmos independentes de Deus pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. E Deus não quer que nós andamos. Por quê? Porque nós temos um Criador que sabe o que é bom para nós. Então, quando Adão e Eva rejeitaram a árvore da vida e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam o quê? Rejeitando a vida abundante que Deus tinha dado para eles. Eles rejeitaram. Mas, quando Jesus Cristo vem, o que é que Jesus Cristo ele traz para nós? Jesus Cristo ele traz para nós, aqui em João, ele diz assim, João 10, 10, Jesus diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Outras versões falam vida em abundância. Ou seja, Jesus Cristo ele veio para nos dar o quê? Aquilo que nós havíamos perdido lá no Jardim do Éden, que era o quê? A vida em abundância, a vida eterna, a vida em comunhão com Deus, a vida onde a nossa maior satisfação é a harmonia com o nosso Criador, a harmonia com a natureza que Ele nos deu, a harmonia com tudo. Era para nós vivermos em harmonia. Então, quando Jesus Cristo ele vem, ele traz para nós o quê? A vida em abundância, onde nós não vamos passar a sobreviver mais, mas nós vamos agora ter a esperança de uma vida abundante, de uma vida plena, onde a nossa satisfação não é mais outra coisa. Onde a nossa satisfação não é outra coisa além de Cristo. A nossa maior satisfação passa a ser Deus, passa a ser andar em comunhão com Deus, em harmonia, para vivermos aquilo que Ele criou nós para vivermos, que é em harmonia com a criação dele, que é governar sobre aquilo que Ele nos deu autoridade, né? Jesus Cristo, ele conquistou para nós o direito que por decisão nossa, nós perdemos lá no Jardim do Éden. E nós vemos perdendo o resto da vida, né? Porque nós sempre fazemos decisões e as nossas decisões corrompidas, elas sempre nos levam para o pecado. Por isso que a palavra de Deus fala que a letra mata e o espírito vivifica, né? Lá em 2 Coríntios, porque a letra ali está dizendo a lei, né? A letra da lei, ela nos mata. Por que a letra da lei nos mata? Aqui fala que 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, fala assim, ó, a letra ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei, ela não pode mudar o coração do homem. A lei não pode. A lei é boa, mas ela não pode transformar o seu coração. Agora, o Espírito da vida, porque o Espírito Santo de Deus pode transformar o nosso coração e Ele quer transformar o nosso coração. Mas nós precisamos passar por um processo de quê? Um processo de reciclagem espiritual. Nós precisamos submeter a esse processo de reciclagem espiritual. E não é um processo fácil, porque a nossa carne, ela vai ser moída, ela vai ser triturada. O nosso ego, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, ele vai ser o quê? Massacrado, ele vai ser moído para que o melhor que Deus criou nós para sermos, aquilo que Deus conquistou para nós, aquilo que Deus criou nós para ser, voltar ao original e nós sermos o que agora? A imagem e semelhança do Filho dele, Jesus Cristo. Claro que não vamos ser aqui plenamente aqui na Terra, mas quando ele vier plenamente. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos passando por esse processo onde o nosso ego, tudo aquilo que é mal dentro de nós vai ser esmagado. E assim o Senhor vai nos reciclar, né? Vai nos transformar pelo poder dele. Então, Jesus Cristo, ele vem, ele traz para nós o que? Vida, e vida em abundância. É isso que Deus quer. Ele não quer que nós apenas buscamos sobreviver nessa terra, uma hora chorando, uma hora triste, uma hora lamentando, independente de como nós vivemos, sofrimento, tanto caos, tanto pecado. Tudo isso é o que? Nós estamos buscando sobreviver nesse mundo. Né? Nós estamos buscando sobreviver nesse mundo. Mas Deus não, Jesus Cristo conquistou para nós aquilo que nós perdemos no Jardim do Éden. Ele conquistou para nós a vida. E agora vida em abundância, vida eterna. Onde a vida eterna, lá em João fala que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho amado. Ou seja, a nossa vida eterna passa a ser agora, aqui e agora. Que é o quê? Conhecer a Deus. À medida do meu conhecimento a Deus, esse conhecimento a Deus vai me transformando. Esse conhecimento de Deus vai me transformando. Porque eu vou conhecendo Deus dia após dia nas experiências da vida, nas decisões que eu tomo por Ele.
Na forma quando eu me volto o meu coração para Ele, à medida que eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, ou seja, a minha vida como altar, para não mais a minha vontade reinar, mas agora a vontade de Deus reinar na minha vida. Porque se Adão e Eva tivessem seguido a vontade de Deus lá no Jardim do Éden, eles teriam vida e vida em abundância. Mas porque eles caíram na tentação e seguiram aquilo, eles caíram na tentação e seguiram as próprias decisões, né? Eles agiram de acordo com a própria decisão, que Deus deu o livre-arbítrio para eles, e eles decidiram conforme a sua decisão, eles foram tentados e caíram. Ou seja, mostrou para nós não podemos andar conforme as nossas próprias decisões. Nós precisamos submeter as nossas decisões à vontade de Deus. À vontade de Deus. Submeter as nossas decisões precisa estar submetida à vontade de Deus. Assim, nós vamos o quê? Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, muita coisa acontece nesse mundo, na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, à nossa volta. Não é porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que uma pessoa faz um mal para outra criança. Não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas coisas que acontecem nesse mundo porque o homem teve decisões erradas e o pecado, ele corrompe a humanidade. Lá desde o Jardim do Éden, ele vem corrompendo a humanidade cada vez mais, uma corrupção maligna. Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então o que nós vivemos aqui na Terra, para nós, a nós vivermos a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, a nossa vida precisa ser um altar a Deus. Onde eu não ajo mais, eu faço agora tudo guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, lá Paulo fala, né, nas cartas aos Gálatas, que nós devemos andar pelo Espírito, não mais satisfazendo as obras da carne, mas agora ser guiado pelo Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus fazer morrer os atos da carne, a nossa corrupção carnal. Nós precisamos fazer morrer essa corrupção que cada vez mais faz decisões erradas, decisões que nos afastam de Deus. Então não é essa decisão que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos reciclados espiritualmente. E essa reciclagem espiritualmente, nós só vamos nos submeter a ela quando nós estamos ali confiando em Deus, quando a nossa fé verdadeiramente está na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim nós submetemos a um processo de reciclagem, porque aí nós vamos entender que agora na nossa vida nada mais é por acaso. Tudo que nós passamos tem um propósito. Cada coisa que nós passamos quando nós estamos em Jesus Cristo tem um propósito. O propósito é formar o caráter de Jesus Cristo em nós, fazendo nós crescermos mais, amadurecermos na fé, no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, formando o nosso caráter para que nós sejamos mais sensíveis ao outro, para que nós amemos o outro, para que nós tenhamos mais compaixão do outro, para que nós não agora sendo amoldado fazer aquilo que todo mundo faz, não, mas agora ser transformado pela renovação da mente. A renovação da mente agora é que nós passamos a pensar não com a nossa mente corrompida, a nossa mente mundana, mas agora a mente de Cristo em nós. Por isso que o Espírito Santo só vem habitar dentro daqueles que querem obedecer a Deus, porque como a lei, ela não tem poder de transformar o meu coração, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de transformar o meu coração. Porque ele transforma minhas vontades. O poder do Espírito Santo transforma a minha vontade. Quando eu me submeto a ele transforma as minhas vontades. E transformando as minhas vontades, agora eu vou agir, a minha vontade vai ser alinhada à vontade de Deus. E se a minha vontade ela é alinhada à vontade de Deus, eu passo a viver agora uma boa, perfeita e agradável vontade. A vontade de quem? É a minha corrompida? Não, a vontade de Deus, santa, pura, boa. Que é isso que ele quer para nós. Então, para mim passar para esse processo, né? Para esse processo de me submeter ao Espírito Santo, a minha fé precisa o quê? Eu preciso nascer de novo. A minha fé, e como eu nasço de novo? Quando eu creio em Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu confesso Jesus Cristo com a minha boca pela fé. Pela fé eu creio nele e eu me torno uma nova criatura. E nessa nova criatura que eu vou estar no estado, né? No estado ali pronto para ser moldado, estado líquido, né? Sólido ali, pronto para ser moldado. Moldado agora o quê? Ao céu. Pronto para ser moldado a um novo parâmetro, a um novo molde, que é o formato o quê? Do nosso original, daquilo que Deus criou nós para sermos, que é a imagem semelhante de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele mostrou para nós, Deus, né? Ele mostrou para nós a forma como Deus quer que nós vivamos, né? A forma que Deus quer que nós vivamos, que é uma forma onde nós vamos agir movidos pela compaixão, onde nós vamos viver agindo, fazendo a vontade do Pai, não a nossa, mas a vontade do Pai. Tanto é que Jesus Cristo fala que ele veio, que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai Celestial. Então a nossa vontade como nova criatura passa a ser fazer a vontade de Deus.
né? Não somos perfeitos. Não vamos ser. O problema, muitas vezes, a gente busca a perfeição, né, nos filhos de Deus aqui na Terra. E os filhos de Deus aqui na Terra, eles não são perfeitos. Mas eles estão andando agora com Deus. E andar com Deus vai nos tornar o quê? Santos. Vai nos tornar aquilo que nós fomos criados para ser. Por quê? Porque nós estamos em Jesus Cristo. Então, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos o quê? Podados, né? Nós somos podados por Jesus Cristo. Nós somos podados, né? Para que nós possamos gerar frutos, produzir frutos, né? Frutos que é o caráter de Cristo. Então, tudo isso não vai ser, nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos agora agir como Cristo agiria. Nosso parâmetro agora é Ele, o nosso foco é Ele. Nós não estamos perdidos agora. Nossa, quem que eu sigo? Quem que eu busco parecer? Quem que eu vou ser? O que que eu faço agora na minha vida? Não. Nós vamos ter um parâmetro, nós vamos ter um foco, nós vamos ter um alvo. E o alvo é quem? Jesus Cristo. Nós precisamos estar o tempo todo olhando para esse alvo, que é Jesus Cristo. Então, à medida que eu vou olhando para esse alvo, que é Jesus Cristo, eu vou agindo. Então, por isso que a palavra de Deus fala, tudo que não é feito por fé é pecado. Porque se eu não estiver fazendo com foco em agradar a Deus, com foco olhando para Jesus Cristo, eu erro o alvo. Se eu não estou olhando para Jesus Cristo, eu tiro os olhos de Jesus Cristo e passo a fazer alguma obra de caridade motivado por outra coisa, que não seja olhando para Jesus Cristo, que não seja aquilo que Jesus Cristo me mandou fazer, que é amar o próximo, mas eu fazer como está fazendo para quem? Para Ele, para Jesus Cristo, fazer tudo em amor. Eu não posso agora... Porque o pecado é o quê? Pecado é quando eu erro o alvo, quando eu saio daquilo que Deus tem um alvo pra mim. Qual é o alvo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? Santo. O meu alvo é Jesus Cristo. Ele é santo. Então, se ele é santo, ele é o alvo da minha vida, eu preciso estar olhando pra quem? Pra esse alvo. Então, quando algo meu que eu estou fazendo na minha vida, no meu serviço, na minha casa... independente do ambiente que eu não esteja fazendo as minhas motivações, não é glorificar a Deus, então eu estou errando o alvo, eu estou pecando, porque eu não estou fazendo para glorificar o nome de Deus, eu não estou fazendo por fé, eu estou fazendo por carnalidade, eu estou fazendo por causa de um ciúme, por causa do inveja, por causa de uma cobiça, porque eu estou trabalhando ali, porque eu estou cobiçando algo do outro, então a minha vida está sendo movida pela cobiça, eu quero ter aquilo que Deus não quer me dar, mas eu quero ter porque o outro tem, então eu estou agindo pela cobiça. Então, não é isso que Deus quer. Então, eu estou errando o alvo. Então, a lei, ela não é capaz de transformar o meu coração, né? Ela não tem poder, mas o Espírito de Deus, sim. O Espírito de Deus, ele vem porque ele tem poder para transformar o meu coração. O Espírito de Deus, ele tem poder para transformar o meu coração, para transformar as minhas vontades e para me capacitar a obedecer à lei. Ele tem o poder de me capacitar a obedecer à lei, a agir muitas vezes até acima da lei, né? Que é amar os meus inimigos, né? Amar o próximo como a mim mesmo, independente se esse próximo às vezes é meu inimigo. É amar, é servir com compaixão. Isso é o quê? Isso é a graça de Deus. A graça é um favor imerecido de Deus, que nós não merecemos ela. Deus nos dá de presente. Então nós precisamos o que agora? Tomar posse dessa graça. E essa graça de Deus, ela vai capacitar eu e você. Para o quê? Para agirmos aqui na terra. Agirmos aqui não guiados, não motivados pelas cobiças, não motivados pelas coisas que desagradam a Deus, mas agora motivados em buscar as coisas do alto, em buscar as coisas de Deus. Então, o que o Senhor ele nos capacita? Ele nos transforma para quê? Ele nos transforma para que nós sejamos motivados agora a buscar tudo, a agir pela fé. Mas humanamente, pela nossa carne, isso é impossível. Isso é impossível. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. Seguir a lei, amar os nossos inimigos, tudo isso na força do nosso braço é impossível. Por isso que a nossa fé precisa estar em Jesus Cristo, na pessoa dele, a nossa confiança precisa estar na força dele, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, a graça de Deus, ela é capacitadora, ela é transformadora, ela nos transforma, ela nos capacita a fazer aquilo que humanamente nós não faríamos pela nossa força, nós não conseguiríamos. Então a graça de Deus, ela nos capacita a agirmos em amor, mas para isso nós precisamos o quê? Nos submeter. Nós precisamos nos submeter. Isso é o quê? Reciclagem. Nós precisamos passar por um processo de transformação, ou seja, um processo de reciclagem. E esse processo de reciclagem, depois vocês pesquisem como é feito o processo de reciclagem do alumínio, como é feito o processo de reciclagem de outros materiais, que vocês vão entender como isso acontece na nossa vida. Nós passamos por processos, por sofrimentos, por dores, por esmagamentos, por humilhações, por tantas coisas. E esses processos que nós vamos passando, nós precisamos estar ali naqueles processos difíceis da vida, submetido ao Espírito Santo. Porque aí aquele processo vai me ensinar algo. Porque aquele processo vai me transformar e assim eu vou conseguir viver a boa, perfeita vontade de Deus. E qual é a primeira coisa que nós precisamos?
oferecer a nossa vida como altar a Deus. Um altar a Deus. A nossa vida é um altar, onde ali nós vamos estar o tempo todo buscando, né, enviar para Deus um aroma suave. A nossa vida precisa ser um aroma suave para Deus, né, um aroma perfumado, um aroma suave, onde Deus vai se agradar da nossa vida, né? Por quê? Porque nós estamos permanecendo, nós estamos perseverando em Jesus Cristo, crendo nele, confiando na pessoa dele. Então, tudo isso que nós precisamos entender, que é o quê? Que está aqui em Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 12, 1 e 2, é isso. Nós precisamos renovar a nossa mente. A nossa mente acredita em muita mentira. A nossa mente tem muitas coisas que ela vai nos destruir. Tem muita coisa que ela... A nossa mente, imagina, é ao longo da nossa vida inteira. Ela pega todo tipo de informação, ela acredita em todo tipo de verdade, ela pega todo tipo de imundície, de impureza, de pensamento. A nossa própria natureza inclinada para o mal já gera em nós pensamentos impuros, pensamentos maus. Então agora nós não podemos pensar como antes nós pensávamos. Acreditar naquilo que nós estamos pensando, pensar como antes. Agora nós precisamos o quê? Trazer a palavra de Deus aqui e pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, e agora eu vou agir confiando nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Igual aqui, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem algo que eu preciso fazer antes. Eu preciso submeter a minha vida precisa estar submetida ao Espírito Santo. A minha vida precisa ser um altar de adoração a Deus. A minha vida precisa ser um sacrifício vivo. Onde esse sacrifício vivo? Esse sacrifício vivo, onde eu vou estar ali ofertando ao Senhor a minha vida, para que Ele possa ali me santificar, para que Ele possa me purificar. E assim, a minha mente ser transformada de acordo com a palavra dele. Então eu não vou pensar mais como eu pensava antes. Agora eu vou trazer o pensamento de Deus. Ah, vamos imaginar. O outro fala assim, nossa, vamos dar um exemplo simples aqui. Nossa, você é feia. Nossa, você vai te dar algo negativo. E você vai acreditar naquele algo negativo. Aquilo ali te mexe com você, a sua autoestima mexe. Por quê? Porque você acreditou na opinião do outro. Você colocou fé, você colocou confiança na opinião da outra pessoa. E quando nós estamos em Jesus Cristo, eu não posso colocar confiança, fé na opinião de uma pessoa que ela não está baseada na palavra de Deus. Que ela não está falando uma verdade da palavra de Deus. Então, se eu estiver em Cristo, com a minha mente renovada, a pessoa vai falar pra mim isso, eu vou entender que ela não está falando sobre mim. Ela está falando algo que é um problema dela que ela está passando, então ela quer me atacar de alguma forma. Mas é um problema que ela está passando, não eu. Então, aquilo ali eu vou estar blindada. Não, eu não acredito. Aquilo ali não vai me afetar. Aquela palavra negativa da pessoa não vai me afetar. Por que ela não vai me afetar? Porque eu não acredito eu estou blindada. Meu pensamento, a minha confiança não está em verdades de outras pessoas, em verdade de outras pessoas que não é a verdade de Deus. Por isso, que a nossa confiança, ela precisa estar totalmente na palavra, nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz que eu sou, naquilo que Deus diz que eu sou. Deus diz que eu sou um filho amado, e Deus diz que eu sou um filho amado dele. Se eu sou um filho amado dele, se eu sou um filho amado de Deus, se Deus me criou, ele sabe o que ele fez, se Deus ele é perfeito, se ele me criou a imagem e semelhança dele, se ele me criou a imagem e semelhança dele, eu não sou feia porque outra pessoa falou que eu sou feia. Entende? Então, não vou colocar confiança na que a pessoa disse, mas eu vou colocar confiança naquilo que Deus disse. Deus disse que ele me fez a imagem e semelhança dele. Então, é isso que eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é belo. Deus, ele é isso. Então, Deus tem todos os seus atributos. Então, eu vou acreditar na verdade que Deus diz que eu sou. Filha amada dele, naquilo que ele criou. Ele me criou, ele não errou quando ele me criou. Quando ele formou meu nariz, quando ele formou meu rosto. Quando ele me formou, ele não errou. Né? Então, eu vou passar a acreditar nas verdades da palavra de Deus, não mais a mentira que o diabo diz pra mim, não mais as mentiras que eu mesmo digo sobre mim. Agora eu vou confiar mais na palavra de Deus do que nos meus próprios pensamentos, do que na minha própria razão, que às vezes quer me levar ao fracasso, que às vezes quer me levar à destruição. Agora eu vou passar a acreditar na palavra viva, santa de Deus. Eu vou passar a acreditar na verdade que ele diz sobre mim, não mais na verdade que o outro diz sobre mim, não mais na verdade que é dele, né? Porque a verdade do mundo, ela é relativa. A verdade para o mundo, ela é relativa. Agora, a verdade para os filhos de Deus, a verdade para aqueles que estão em Jesus Cristo não é relativa. Ela é a verdade, é o quê? É a palavra de Deus. A palavra é o próprio Jesus Cristo. A nossa verdade é o que ele diz, é o que ele é.
Não é relativo, não depende do olhar do ponto de vista de um, não depende do ponto de vista do outro, depende dele, depende da verdade absoluta que ele diz na palavra dele, nos atributos dele, tudo aquilo que ele criou. A verdade vem de Deus, é uma verdade absoluta, ela não é relativa, não depende do ponto de vista. Então agora eu não vou passar mais a acreditar nas verdades do mundo, essas verdades relativas, agora eu vou passar a acreditar na verdade do meu Deus, na verdade. Então, tá vendo que a minha confiança, ela deixa de estar nas verdades relativas do mundo, que na verdade mesmo, muitas vezes, é uma verdade que ela só tem a capa de verdade, ela é uma mentira, né? Ela é uma mentira bem obscura, é igual a maçã. Imagina uma maçã que ela é linda por fora, mas dentro dela está podre. É daquele jeito, a mentira de Satanás, ela é linda por fora, mas dentro ela é podre, ela está podre. Por quê? Porque é uma mentira e está vestida do quê? De uma verdade, é uma verdade relativa. Então agora, a minha fé, a minha confiança não vai estar nas verdades relativas do mundo, vai estar na verdade, vai estar a minha confiança, a minha fé vai estar na palavra de Deus, nas promessas, naquilo que Deus diz que eu sou, naquilo que Deus me promete que eu vou viver, naquilo que Deus tem pra minha vida. Então, a partir daí, tá vendo que eu passo por um processo de renovação de mente? Agora, se eu tô pensando de uma forma com a autoestima baixa, se eu estou sendo influenciada pelo meio, agora não, eu vou ser influenciada, movida pela palavra, pela promessa, por aquilo que Deus diz que eu sou. Tá vendo? Que eu tiro a minha confiança do mundo, das coisas do mundo, e coloco a minha confiança 100% na palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que é a própria promessa. Porque em Jesus Cristo todas as promessas se cumprem. Em Jesus Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Porque ele veio para dizer para nós o quê? Vida, e vida em abundante. Então nós passamos agora a não ser mais inimigos de Deus. Agora nós somos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus, e agora nós vivemos a paz. Nós vivemos em paz, porque nós temos a paz de Deus. Nós temos agora a alegria no Espírito, que vem de quem? De Deus. E nós temos a vida em abundante. Nós não vamos buscar andar perdido nesse mundo buscando sobreviver. Agora nós temos um foco, um objetivo, um alvo, que é quem? As promessas de Deus. Colocar a nossa fé, a nossa confiança nas promessas de Deus. Isso nos dá o quê? Esperança. Por isso, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós temos o quê? Esperança. Nós sabemos que a finalidade da nossa vida não é isso aqui. Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Que vai se ter plenitude quando Jesus Cristo vier nos buscar. Então, nós vamos viver com Ele em plenitude, né? E vamos ter todas as promessas cumpridas 100%. 100%. Mas, enquanto isso, nós temos a nossa vida eterna já começa aqui e agora. Que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E como é o conhecimento de Deus? Todas as experiências da nossa vida precisa nos levar mais para Deus, precisa trazer mais conhecimento de Deus para nós. Seja experiências ruins, boas, felizes, tristes, tudo aquilo que nós passamos precisa trazer mais o conhecimento de Deus para nós. O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me revelar com isso? O que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Tudo passa a ter um objetivo, tudo passa a ter um propósito. Nada vai ser agora por acaso, nada vai ser perdido, aleatório, não. Tudo tem uma finalidade. Espero que esse vídeo possa ter edificado cada um de vocês e que nós, né, cada dia da nossa vida aqui na Terra, nós possamos, né, permitir renovar a nossa mente e nos submeter a esse processo de reciclagem espiritual, onde o Senhor irá nos reciclar para nós voltarmos ao nosso projeto, para Deus voltar em nós, o projeto original, né, que é nós vivermos em vida e vida em abundância, termos vida. É isso que Deus quer, que nós voltamos ao nosso original. E nesse original é que a nossa vida agora, nós não precisamos, né, escolher sermos independentes de Deus. Nós agora escolhemos depender da vontade de Deus, escolhemos nos submeter à vontade dele, mesmo que às vezes a nossa carne grita, esperneia, mas agora nós nos submetemos à vontade de Deus. E essa vontade de Deus, pode ter certeza, para você entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo. Você precisa ter confiança nele. Quando você tem confiança em Deus, aí você vai se submeter a esse processo. Esse processo de quê? Esse processo de submeter a sua vida como altar a Deus, da sua vida ser um altar a Deus. Esse processo de sua vida ser um altar a Deus só vai acontecer quando você confia em Deus. Por isso que Deus se revela a mim, se revela a você, na sua necessidade, na minha necessidade, para que eu possa crer nele. Por isso, olha que interessante. Por isso que o Senhor, ele faz isso conosco. Ele quer que nós confiamos nele. Porque a nossa confiança nele vai nos salvar, né? Vai nos salvar de nós mesmos e do adversário, vai nos salvar. Então, por isso que ele quer o quê? Ele se revela a nós, na nossa necessidade, para que nós possamos crer nele. E quando nós cremos nele, nós colocamos a nossa fé nele, ele vai agora trabalhar em nós um processo de confiar nele. Então, nós passamos a confiar em Deus. E assim, quando nós confiamos nele, agora sim, nós oferecemos a nossa vida como altar a Deus.
um altar de adoração a Deus, um altar de sacrifício vivo, agradável, santo a Deus. E assim nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade dele. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que esse vídeo possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe.